Olha, no universo dos concursos para docentes, a gente sabe que a preparação é muito mais do que só estudar o conteúdo. É um verdadeiro jogo de alta performance, que exige, acima de tudo, estratégia. E hoje a gente vai analisar de perto uma metodologia que foi desenhada exatamente para isso, o método Tema 10. E para começar, a gente já se depara com uma frase que define essa realidade de um jeito muito direto, né? A questão não é só atingir uma nota mínima. É sobre superar centenas de outras pessoas que, assim como quem está se preparando, também são muito qualificadas. A disputa é real, é por uma única vaga. E é exatamente nesse cenário que o método Tema 10 se propõe a atuar. A ideia aqui é fugir de dicas soltas, de macetes e oferecer o que eles chamam de uma arquitetura de preparação, ou seja, um sistema, algo completo, organizado do começo ao fim. Vamos entender isso melhor. Esse slide aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, a gente vê os termos arquitetura, sistema para organizar decisões. Do outro, aquilo que é mais comum por aí, coleção de dicas, curso genérico. A grande virada de chave aqui parece ser a mentalidade. Sair de um estudo que só reage para uma preparação que é proativa, pensada, estruturada. E bem, como toda grande construção, essa arquitetura precisa de uma base, de uma fundação muito sólida. No caso do método Tema 10, essa fundação é uma obra central, um e-book que serve como alicerce para tudo que vem depois. E olha ele aí, o Tratados do Método Tema 10. Ele é descrito como sendo o núcleo intelectual mesmo, o centro estratégico de todo o processo. É o ponto de partida, sabe? O mapa que vai guiar todas as outras ações. Agora, o que é muito interessante nessa frase é a filosofia por trás do livro. A proposta não é ficar acumulando mais e mais conteúdo. O foco é outro, é em refinar a apresentação, é entender como a banca pensa, como a banca avalia, para que o conhecimento que o candidato já tem seja mostrado da melhor forma possível, de um jeito claro, coerente. E aqui dá para ter uma ideia da abrangência do material. Ele passa por todas as fases críticas do concurso, desde a leitura estratégica do edital, que é fundamental, passando pela prova escrita, pela aula didática, até chegar na defesa do memorial e na estratégia para a prova de títulos. Parece ser um guia bem completo, um passo a passo mesmo. Para ter acesso a essa obra base, que é a fundação de toda a metodologia, existe o investimento inicial. Esse valor é o ponto de entrada para o método. E o que vem com esse valor? Além do acesso vitalício ao e-book, o que é bem importante, também estão incluídos os materiais da edição atual e, um ponto crucial, 6 meses de acesso a algo maior, o chamado ecossistema Praia Tema 10. Então vamos em frente, porque a coisa se expande. O e-book não é só um produto isolado vendido separadamente. Ele funciona como uma porta de entrada para um ambiente de aprendizado bem mais completo que foi criado para dar suporte à aplicação do método. Esse infográfico aqui mostra bem essa jornada. Tudo começa na base, que é o e-book, e vai evoluindo, passando por núcleos de conteúdo, laboratórios, bibliotecas, até chegar nas mentorias e na execução final. É uma forma de visualizar a passagem de uma preparação mais solta, improvisada, para um sistema todo integrado. E esse ponto aqui é chave. O ecossistema não é uma coisa à parte. Ele é, na verdade, uma extensão direta do livro. Todas as ferramentas e recursos que existem lá dentro foram pensados para aprofundar e ajudar a aplicar os conceitos e as estratégias que são apresentadas na obra base. Para muitos candidatos, ter a base, que é o livro, e o acesso ao ecossistema já é o suficiente. Mas existem aquelas situações em que um acompanhamento mais próximo, mais individual, se torna um fator decisivo. E é aí que entra o terceiro nível da proposta, as mentorias personalizadas. É aquela sensação que muita gente que presta concurso conhece, né? Mesmo com um material excelente em mãos, às vezes bate a necessidade de um olhar de fora, de um ajuste fino para uma realidade muito específica. Principalmente quando o edital é muito particular ou quando se está diante de uma etapa de risco muito alto. É exatamente para essas horas que a mentoria se torna crucial, quando é preciso uma leitura minuciosa de um edital, correções técnicas bem direcionadas, fazer simulações realistas ou ajustar detalhes de postura, de escrita, são intervenções quase cirúrgicas para os momentos mais decisivos. E aqui a gente vê alguns desses planos de mentoria. Eles vão desde um diagnóstico estratégico de 1 hora, só para analisar o edital, passando por imersões focadas em uma única etapa, até chegar em acompanhamentos super completos, como os planos Gold e Diamante, que parecem cobrir a jornada inteira do candidato. Mas quem é que está por trás de uma estrutura tão detalhada como essa? Porque, vamos combinar,
A credibilidade de um método, assim, está totalmente ligada à experiência e à qualificação de quem o criou, certo? O nome por trás do método Tema 10 é o do professor Dr. Ramon Messias Moreira, e é a trajetória dele, tanto acadêmica quanto em concursos, que fundamenta toda essa abordagem. E quando a gente olha o histórico, é de fato impressionante. Ao longo de mais de uma década, são diversas aprovações em primeiro lugar em concursos de diferentes instituições, diferentes níveis, o que mostra que a abordagem dele tem uma solidez, uma consistência. E as credenciais acadêmicas também são muito robustas. Incluem pós-doutorado na Universidade do Porto, em Portugal, doutorado pela UFBA e atuação como professor em vários programas de pós-graduação. Isso mostra que o método tem uma base teórica e prática muito forte. Mas e o resultado disso tudo? Da aplicação desse método por outros candidatos? O número é bem expressivo. É isso mesmo. Mais de 400 pessoas que usaram o método e foram aprovadas em primeiro lugar. Esse talvez seja o dado mais concreto sobre a eficácia dessa abordagem estratégica que a gente analisou aqui hoje. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que provoca a gente a pensar. Se tantos resultados de excelência foram alcançados, será que a aprovação num concurso de alto nível não é uma coisa aleatória, que depende de sorte, mas sim o resultado da aplicação de um método consistente? Fica aí a questão.